Pesquisadores que examinam a antiga tábua de argila Imago Mundi, preservada no Museu Britânico. Mapa de 3.000 anos, supostamente aponta para a localização da Arca de Noé. Pesquisadores que examinam a antiga tábua de argila Imago Mundi, preservada no Museu Britânico, podem ter encontrado uma referência à localização da Arca de Noé. Esse artefato babilônico, gravado há cerca de 3.000 anos, mostra um mapa do mundo conhecido na época e contém instruções sobre uma rota até Urartu, identificada como o Monte Ararat. Na Turquia, onde, segundo a Bíblia, Noé teria desembarcado sua arca após o dilúvio. Na parte de trás da tábua, uma orientação sugere cruzar 7 léguas para avistar algo, espesso como um vaso parsicto, um termo raro na língua babilônica, que possivelmente descreve a dimensão de um barco capaz de sobreviver a um dilúvio. O termo também aparece em outros textos cuneiformes que mencionam uma arca construída por Utnapishtim, o Noé babilônico, que preservou sua família e animais durante um grande dilúvio enviado por Deus, segundo os relatos mesopotâmicos. O Dr. Irving Finkel, curador do Museu Britânico, afirma que a tábua indica uma similaridade notável entre a narrativa babilônica e a história do dilúvio bíblico, sugerindo que os antigos acreditavam que seria possível encontrar a embarcação na região. Na Bíblia, a arca repousa nas montanhas de Ararat, após 5 meses em águas profundas, e uma análise recente de materiais encontrados na região pelo Instituto Técnico de Istambul revelou argila e materiais marinhos, sugerindo presença humana há mais de 3.000 anos. Por outro lado, alguns estudiosos, como o Dr. Andrew Snelling, questionam a possibilidade de a arca estar no Monte Ararat. Segundo Snelling, geologicamente, essa montanha se formou após o período do dilúvio, o que excluiria a possibilidade de ela abrigar a arca. Essa discussão reforça o fascínio e o mistério sobre a possível localização do lendário navio bíblico, atraindo tanto interesse arqueológico quanto teológico ao Monte Ararat e à história do dilúvio. A narrativa da Arca de Noé é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, que narra como Deus decidiu inundar a terra devido à corrupção dos homens, mas poupou Noé, sua família e um casal de cada espécie de animal. Esta história não apenas faz parte da tradição judaico-cristã, mas também ressoa em várias culturas ao redor do mundo, levantando questões sobre a veracidade e a localização da lendária arca. O Monte Ararat, localizado na Turquia, é frequentemente apontado como o local onde a arca teria repousado após as águas do dilúvio terem se acalmado. No entanto, a discussão sobre a sua localização exata e a plausibilidade dessa teoria continua a ser um tema de debate acalorado entre estudiosos e entusiastas. Entre os estudiosos que questionam a possibilidade de a arca estar no Monte Ararat, o Dr. Andrew Snelling se destaca. Geólogo respeitado, Snelling argumenta que a formação geológica do Monte Ararat não corresponde à narrativa bíblica. Segundo ele, a montanha se formou após o período do dilúvio, o que, em sua análise, exclui a possibilidade de que a arca tenha repousado ali, uma vez que o contexto geológico sugere que a estrutura da montanha não existia durante o tempo em que Noé teria construído a arca. Essa perspectiva não só desafia a tradição, mas também acrescenta uma camada de complexidade ao estudo da história bíblica, levando os pesquisadores a reavaliar não apenas o local em si, mas também os eventos que cercam o dilúvio. A controvérsia sobre a localização da arca de Noé no Monte Ararat não se limita apenas a questões geológicas. Ela também alimenta uma rica tapeçaria de fascínio e mistério, que envolve tanto a arqueologia quanto a teologia. O Monte Ararat, com suas imponentes montanhas e paisagens selvagens, evoca uma sensação de grandeza e isolamento que são perfeitos para o cenário de uma história épica. O fato de que muitos exploradores e arqueólogos têm buscado incansavelmente a arca em suas encostas só reforça o apelo desse local. Ao mesmo tempo, a busca pela arca se conecta a temas mais profundos relacionados à fé, à salvação e à esperança, aspectos centrais da narrativa de Noé. Além disso, a região do Monte Ararat é rica em história e cultura, com diversas comunidades que mantêm tradições que remontam a milênios. Esse entrelaçamento de história, fé e geografia transforma o Monte Ararat
em um ícone não apenas da narrativa do dilúvio, mas também de um patrimônio cultural que abrange o passado e o presente. O debate sobre a localização da arca, portanto, não é apenas uma questão de geologia, mas também de identidade cultural e espiritual. O diálogo entre arqueologia e teologia em relação à Arca de Noé e ao Monte Ararat é um campo fértil para a exploração intelectual e espiritual. Enquanto os arqueólogos buscam evidências concretas que possam corroborar ou refutar as narrativas bíblicas, os teólogos ponderam sobre o significado mais profundo dessas histórias. A tentativa de localizar a arca e entender seu significado não se limita apenas ao desejo de descobrir um artefato físico. É também uma busca por compreender a relação entre Deus e a humanidade. O Monte Ararat, então, se torna um símbolo dessa busca, representando não apenas um lugar geográfico, mas também um espaço de reflexão e contemplação. O fato de que muitos ainda acreditam que a arca pode estar escondida sob as camadas de gelo e rocha da montanha é um testemunho da persistência da fé e da curiosidade humana. Essa interseção entre o sagrado e o científico continua a atrair tanto o público em geral quanto os acadêmicos, criando um campo de estudo vibrante e em constante evolução. A discussão em torno da Arca de Noé e sua possível localização no Monte Ararat é um exemplo fascinante de como a história, a fé e a ciência podem se entrelaçar. O Dr. Andrew Snelling e outros estudiosos que questionam a narrativa tradicional nos lembram que o conhecimento é uma busca contínua, um processo que envolve questionar, explorar e reavaliar. Independentemente de onde a arca realmente possa estar, a história de Noé e o dilúvio continua a ressoar profundamente na consciência coletiva, desafiando-nos a refletir sobre nossas próprias crenças e a busca por significado em um mundo em constante mudança. O Monte Ararat, com sua majestade e mistério, permanecerá um símbolo duradouro dessa busca incessante. Recentemente, a descoberta de um mapa datado de cerca de 3.000 anos chamou a atenção de arqueólogos e entusiastas da história bíblica. Este artefato, que se acredita ter origens na antiga Mesopotâmia, traz à tona a intrigante possibilidade de que ele indique a localização da lendária Arca de Noé. O mapa, elaborado em uma época em que a narrativa do dilúvio já era uma parte importante da tradição cultural, levanta questões fascinantes sobre como as civilizações antigas compreenderam e interpretaram eventos tão significativos em suas histórias. Ao analisarmos as características desse mapa, podemos explorar as implicações de sua descoberta e o que ela pode significar para a pesquisa arqueológica contemporânea. O mapa em questão apresenta uma série de marcas e anotações que, segundo especialistas, podem estar relacionadas a montanhas e terrenos que correspondem à região do Monte Ararat. A interpretação dessas marcas é complexa e exige um entendimento profundo das práticas cartográficas da época. É importante notar que os mapas antigos muitas vezes não eram precisos como os que temos hoje. Eles refletiam mais as percepções dos povos sobre o mundo ao seu redor do que uma representação geográfica exata. No entanto, a possibilidade de que este mapa possa fornecer pistas sobre a localização da Arca de Noé adiciona uma camada de importância histórica e cultural ao artefato. Além disso, a descoberta deste mapa ressoa com outras tradições e narrativas de civilizações antigas que também mencionam grandes inundações e figuras semelhantes a Noé. Isso sugere que o relato do dilúvio pode ter sido um evento compartilhado em várias culturas, o que, por sua vez, levanta questões sobre a origem dessas histórias e sua representação nas tradições orais e escritas. O mapa pode, portanto, ser visto como uma chave para desbloquear um entendimento mais profundo das interconexões culturais entre as civilizações que existiram ao longo da história. A revelação de um mapa que pode apontar para a localização da Arca de Noé tem o potencial de impactar significativamente o campo da arqueologia. Pesquisadores e arqueólogos estão cada vez mais interessados em examinar a relação entre artefatos históricos e narrativas bíblicas, buscando evidências que possam corroborar ou desafiar as tradições estabelecidas. A localização do Monte Ararat, frequentemente associada à Arca, já havia atraído expedições e investigações
Mas a nova perspectiva oferecida pelo mapa pode revitalizar esses esforços, levando a novas explorações e descobertas. Além disso, as implicações dessa descoberta vão além da simples localização da arca. Elas tocam em questões mais amplas, sobre a forma como a história é registrada e interpretada. A arqueologia não é apenas uma busca por objetos físicos, mas também um esforço para compreender as narrativas que moldaram a experiência humana. O mapa pode servir como um ponto de partida para discussões mais amplas sobre a interseção entre fé, história e ciência, estimulando um diálogo enriquecedor entre diferentes disciplinas. A busca pela Arca de Noé transcende a mera curiosidade científica. Ela evoca um senso profundo de fascínio e mistério, que permeia a cultura popular e a espiritualidade. As histórias sobre a Arca têm sido contadas e recontadas ao longo dos séculos, inspirando obras de arte, literatura e cinema. A possibilidade de que um mapa antigo possa fornecer pistas sobre sua localização só intensifica esse interesse. As pessoas são atraídas pela ideia de que podem descobrir vestígios de um evento tão monumental, um eco de um tempo em que a humanidade enfrentou um grande cataclismo e foi dada uma segunda chance. Além disso, a Arca de Noé simboliza temas universais de salvação, redenção e a relação entre o humano e o divino. O desejo de encontrar a Arca é, em parte, um desejo de conectar-se com essas narrativas atemporais que falam da condição humana. Assim, o impacto da descoberta do mapa não é apenas acadêmico. Ele toca em questões de identidade, fé e a busca por significado em um mundo muitas vezes confuso e caótico. A descoberta do mapa de 3.000 anos, que supostamente aponta para a localização da Arca de Noé, representa um emocionante novo capítulo na longa história da pesquisa sobre esse tema. À medida que estudiosos e arqueólogos trabalham para decifrar o significado e a relevância do mapa, a discussão sobre a Arca de Noé e suas implicações continuará a evoluir. O que está claro é que essa narrativa, cheia de mistério e significado, ainda ressoa profundamente na consciência coletiva da humanidade, desafiando-nos a explorar as interseções entre história, fé e a busca por compreensão. O Monte Ararat e a Arca de Noé permanecem como símbolos poderosos de nossa curiosidade insaciável e do desejo de entender nosso lugar no mundo.